Mas eu quero falar nessa noite com você de algo que Deus ministrou no meu espírito, tem falado comigo, não é de hoje, mas para hoje, para nós estudarmos um pouquinho juntos e vermos um pouquinho juntos na palavra. Eu queria que você abrisse em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículos 5 e 6. Eu coloquei um tema só para dizer que tinha um tema, tá? E o tema é a obra da boa obra. Amém? Existe uma boa obra e existe uma obra que nós fazemos nessa boa obra. E eu queria conversar algumas coisas com você. Eu quero ser bem objetivo nessa noite com você. Não digo curto, mas objetivo. Posso falar bastante tempo, mas com objetividade. Amém? E o texto aqui, da Nova Almeida atualizada, versículos 5 e 6, diz assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E você diz? Amém. Amém. Esse texto, Paulo, falando de uma igreja muito especial. Nós sabemos que a igreja em Filipenses, a igreja de Filipos, é uma igreja muito especial. É uma igreja que não tinha muito recurso financeiro, ela tinha algumas restrições, mas ela tinha um coração generoso. Ela tinha um coração dado ao relacionamento, um coração dado às boas obras. E o apóstolo Paulo, quando ele inicia essa epístola, essa carta aos Filipenses, ele traz isso à tona. Só que ele traz essa verdade falando o seguinte, que ele agradece por ver que eles participam dessa dinâmica da proclamação do Evangelho com tanta intensidade. Mas ele também reconhece que aquele que começou, quer dizer que não terminou. Se ele começou e você ainda está aqui, é porque ainda não terminou. Então vira para a pessoa do seu lado e diga assim: se Deus começou algo na sua vida, ainda não terminou, porque você ainda está aqui. Então eu entendo que nós estamos diante de estações na nossa vida, onde nós temos a oportunidade de crescermos um pouquinho mais na medida que nós caminhamos. Quantos reconhecem que o ano passado foi um ano que você cresceu bastante? Ou para baixo ou para cima, porque existem duas formas de nós crescermos. Uma é lançando raízes onde ninguém vê nada, onde parece que nada está acontecendo e você parece a mesma pessoa, fala, você não mudou nada. E você fala, meu Deus, eu não mudei nada. Não, mas você está lançando raízes, não é para as pessoas perceberem. Mas existe um momento que nós crescemos para cima, quando todo mundo percebe, uau, o que aconteceu com você? Você que não sabe o que eu fiz no verão passado, né? Quanto que eu me gastei numa área da minha vida para que agora eu pudesse aparecer, vamos chamar assim, né? Para que eu pudesse resplandecer diante desse momento na minha vida. Então, ano passado nós crescemos bastante, sim ou não? Crescemos. O Senhor viu o teu crescimento, seja ele como raiz, ou seja ele como um degrau que você subiu. Você cresceu. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, você cresceu, meu irmão. Vira para o outro para não ter inveja, ciúmes e raiva. Você cresceu, irmão, irmã, você cresceu. Às vezes nós não percebemos o crescimento, mas não importa. O que importa é que você cresceu. Os nossos filhos, eles vão crescendo e a gente olha, acho que ele está maior. Pelo menos o pé está grande, né? O pé é uma coisa impressionante, como cresce aquele negócio. Fui comprar um tênis para meu filho e falei, meu Deus, está quase 11 anos, que pé é esse? Que tamanho que vai chegar, né? Talvez existem áreas da sua vida que ninguém percebe, por exemplo, o pé, ninguém percebe seu pé crescendo. Mas quem está perto de você percebe, ou quem
te conhece profundamente, um avô, uma avó que fica um tempo longe de você e te vê e fala: ah, meu netinho, como você está grande. Sim ou não? Então, embora você não enxergue o crescimento em algumas áreas da sua vida, tem gente vendo. E tem alguém muito especial que está vendo o seu crescimento. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, o Pai Celestial está vendo o quanto você está crescendo. E é lógico que é Ele que está investindo, amém? O adubo vem dele, o poder vem dele, a graça vem dele, e por isso nós estamos crescendo. E Paulo, ele reconhece, mas ele diz o seguinte: olha, o Senhor começou e Ele vai completar a boa obra na sua vida. Quando nós pensamos nessa verdade espiritual, aquele que começa é também aquele que completa a obra na nossa vida. Nós olhamos em toda a história e percebemos na história esse princípio espiritual. Por exemplo, nós olhamos lá no Éden, né? Lá no Éden, Deus começou uma boa obra na vida de Adão e Eva, sim ou não? Deus começou uma boa obra. Mas Johnny, não entrou o pecado lá no tal do Éden? Entrou. Adão e Eva não comeram do fruto que não deveriam ter comido? Sim, eles comeram. Mas isso não muda o fato de que o que Deus começou, Ele quer completar na nossa vida. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Embora o pecado tenha entrado no mundo, ali na hora, quando eu gosto da frase do Reinhard Bonk, né? E ele diz assim: enquanto a mancha do pecado ainda estava fresca, Deus prometeu aquele que destruiria a força do pecado, que é Cristo Jesus. Então Deus, ali no início ainda, Ele promete: olha, da semente da mulher eu enviarei aquele que esmagará a cabeça desse usurpador, desse estraga-prazer, desse destruidor de sonhos, desse pessimista invejoso. Satanás, ele é pessimista e invejoso, porque ele perdeu o que ele tinha, mas nós ganhamos o que a gente não merecia. Você e eu merecemos o céu, e a gente, ou melhor, nós recebemos o céu sem que nós o merecêssemos. Glória a Deus por isso. Obrigado pelo seu amém tão incrível, foi incrível. Eu estou indo para o céu. Quem está indo para o céu? Aleluia, glória a Deus. Então a gente vê esses padrões, por exemplo, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, esses três, tá bom, esses três aí, nós vemos na jornada deles promessas, a jornada ela é cheia de estações difíceis e boas, mas de repente nós vemos promessas se cumprindo ao fim de ciclos na vida deles. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completá-la. Você percebe que o Espírito Santo está falando para você nessa noite? Ele está dizendo assim: filho, filha, eu comecei algo na sua vida. E esse ano eu vou completar algo mais do que eu comecei na sua vida. A pergunta é: o que você vai fazer com essa verdade que é tão lógica, mas que a gente deixa tão de lado quanto lógica ela é? A gente deixa de lado. Deus quer fazer algo poderoso na sua vida nesse ano. Você quer viver isso? E eu acho interessante, a gente vai continuando na história, a gente vê Israel, por exemplo. O povo de Israel está registrado na história do povo de Israel. Se você pegar só o período de Moisés, que Moisés entra na história, nascendo no meio do povo de Israel, libertando o povo de Israel, até que eles atravessam e Josué assume, né, a liderança do povo, você vê quantas obras o Senhor fez em meio a seca, em meio a falta de água ou de água ruim, em meio a falta de comida. Nós vemos que aquele que começou é aquele que está dando a manutenção na jornada, porque existe um final. Então, se não terminou, não chegou ao final, irmãos. Ainda não terminou, então nós não chegamos no final. Está pegando essa introdução? Amém? Depois, você vai olhando a igreja, por exemplo. Cristo vem e Ele faz uma grande obra, uma boa obra na cruz. A maior de todas as obras na terra que eu considero assim,
eficientes é a obra de Jesus na cruz. Porque a obra de Jesus na cruz, ela contempla o povo de Deus escolhido e os rejeitados. Ou seja, eu faço parte dos rejeitados. Quem faz parte dos rejeitados aqui? E aí Deus pega e Ele une duas raças, ou os que são aceitos por Deus, escolhidos por Deus, e os rejeitados, e Ele une e torna todo mundo aceito por causa de Cristo Jesus. Pensa numa obra boa, foi essa. Foi a obra de Jesus para a sua e para a minha vida. Imagine que você e eu éramos inimigos de Deus, inimigos. E lembra que bem no início nós falamos de comunhão. A mesa de comunhão também é para trazer os inimigos, para quebrar a inimizade. E Jesus, ele se mostra como um item da mesa poderoso, chamado pão. O pão é um dos itens mais poderosos. Não sei se você gosta de pão, eu gosto. Porque está escrito, não só de pão viverá. Quer dizer que viverá de pão. Mas não só de pão quer dizer que tem pão. É como café, né, irmãos? Café também faz parte. Você quebrar o gelo, né, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas café você agrada a Deus, irmão. Você entendeu? Desculpa, essa foi mais forte do que eu. Então, pão e café tem que estar na mesa da comunhão. Hoje o pastor e eu fomos lá, né? Fomos lá tomar um café. É uma brincadeirinha, mas é verdade, irmãos. Nós precisamos ter fé, nós precisamos trazer os inimigos para a mesa, nós temos que quebrar a parede de inimizade que existe. Jesus veio fazer isso. Nós éramos os maiores inimigos de Deus, e Jesus disse assim: eu não quero mais que você seja inimigo de Deus, eu quero que você seja amigo de Deus. Então ele pôs uma mesa para a gente, e hoje nós somos amigos de Deus. Meu, que coisa maravilhosa. A igreja é outra coisa maravilhosa. A igreja é a maior prova de que a boa obra de Deus está presente, sim ou não? Não é verdade? Todo dia a igreja cresce. Organicamente, sendo avós e pais, né? A Melissa e o Júnior aí estão na todo vapor aí, começando, abriu a porteira agora, amém? Não é? Organicamente, né, nós temos filhos biológicos, mas espiritualmente, quando pessoas nascem de novo e se tornam por direito filhos de Deus, todos os dias a igreja está crescendo. E quando nós dizemos que a igreja ela está crescendo e a boa obra está acontecendo nela, não é o fato da Alcance em Irati ter mais membros hoje do que tinha no início do ano passado. Acontece é que o inferno tem menos membros do que o ano passado. O inferno tem menos membros. O céu tem mais filhos. Porque os filhos receberam a boa notícia de Jesus, que ele pagou a dívida e eles podem voltar para casa, voltar a ter identidade de filho. Que coisa maravilhosa. Então, boas notícias. Mas eu quero ler um outro versículo, ou melhor, são mais, acho que 9, 10, 11, 3 versículos. Versículo 9, Filipenses 1, 9. Olha que coisa maravilhosa. Depois que Paulo dá essa introdução, ele faz uma oração. Ele deixa claro uma oração. A oração quer dizer que há uma intenção no coração de Paulo a respeito daquela igreja. E eu quero que você entenda que essa é minha intenção com vocês nessa noite também. Essa oração é uma palavra profética para você. Essa oração é um guia do que fazer. Essa oração ela é um mapa para você e para mim nesse ano. Para que nós tomemos impulso. Essa palavra, ela é uma palavra poderosa para você tomar um impulso e dizer: esse ano eu vou. Esse ano eu vou crescer. Esse ano eu vou avançar. Esse ano algo extraordinário vai acontecer em minha vida e através de mim. Lá na igreja, lá em casa, principalmente, que é o lugar mais desafiador, é lá em casa, irmãos. Não sei se é na sua, na minha eu sei.
Lá em casa, lá na escola, na faculdade, lá no trabalho, lá no desemprego. Lá a gente tem que tomar impulso para esse novo tempo, essa nova fase. E o texto diz assim: e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, em intelecto e em experiência. O amor, ele tem que crescer, é isso que Paulo está dizendo. Aqui no conhecimento, eu preciso conhecer sobre o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o amor de Deus que é o próprio Deus, o amor de Deus que é revelado nas suas diferentes formas, seja no ágape, o mais perfeito, seja no filéu, seja no eros, seja nos tipos de expressão de amor que são lícitos, né? Cada um na sua categoria, no seu tempo. Que nós cresçamos em conhecimento desse amor, mas também em experiência desse amor. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, diz que peca. Então, se eu sei que eu tenho que fazer algo, eu estudo sobre o que eu tenho que fazer, agora eu tenho que fazer o que eu estudei. A irmã Henning, ela veio falar comigo, Maria, né? Maria veio falar comigo, que ela também tem o mesmo sobrenome que o meu, já deu uma pista aí sobre os meus conterrâneos da Europa, né? Que vieram para Rio Negro, né? E ela falava que a família dela tem uma característica, e a característica da família dela é dar comida para as pessoas. Um dos tataravós lá, que a ponte leva o nome lá, né? E, como é o nome dele? Diniz Henning, que tem a ponte entre Mafra e Rio Negro, né? Ali tem uma ponte em nome a esse homem, Diniz Henning. Qual que era a marca, como que aquele homem era conhecido na cidade? Como alguém que sempre dava um prato de comida para as pessoas. E é impressionante. Lá em casa sempre cabe mais um. Parece que a mesa, e ela falou que ela, quando vê, está dando comida para as pessoas, os moradores de rua vêm bater na porta. Mas isso acontece também na minha casa, glória a Deus. Mas parece que existe um DNA que Deus coloca em algumas famílias, e elas têm uma facilidade em algumas áreas que outras famílias não têm. Amém ou não? É como se fosse um dom. É como se fosse uma habilidade que Deus deu. Então, o que acontece? Esse texto aqui, Paulo está dizendo assim: olha, eu quero que você conheça sobre, mas que você tenha experiência. Então, aprenda sobre o amor e ame. Ame como? Aí você pode usar a sua imaginação, porque dá para fazer tanta coisa como demonstração de amor. E ele continua dizendo o seguinte: para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, esse crescer, conhecer o amor e ter prática do amor é para que você aprove as coisas excelentes. É para que você e eu sejamos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Imagine que um dia nós estaremos diante do Senhor, e se nós tivermos um estilo de vida que é coerente com o Evangelho, nós vamos ser inculpáveis diante dele, naquele grande dia. Você consegue perceber isso? Então você pode chegar devendo, parece que você pode chegar com menos galardão, né? Vai ter menos galardão, ou não vai ter galardão, nem sei direito. Os teólogos de plantão que resolvem esse problema. Eu sei de uma coisa: Deus, ele é galardoador de quem o busca. Amém ou não? O que é galardoador? Meu filho gosta de fazer essa pergunta: pai, o que é galardoador? Deus recompensa quem busca a ele. Então quer dizer que eu tenho que procurar a Deus, não só procurar a Deus, mas a hora que você achar Ele, pergunta para Ele: o que queres que eu te faça?
E aí quando ele disser o que é para você fazer, vai e faz o que ele disse. E aí ele vai te dar galardão, porque você foi obediente ao que ele disse. Você entendeu isso? É muito profundo isso. O evangelho ele é prático. O evangelho não é uma ideia só que fica aqui na cabeça. O evangelho é uma ideia que tem que virar uma ação na nossa vida. E aqui eu quero ir para um lugar, e eu quero falar sobre 2 camaradas na Bíblia que eu gosto demais. Só que antes de eu falar deles, eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Prontos? Está atento? A pergunta é: o que aconteceria com um departamento nessa igreja, na igreja onde você congrega, ou uma gerência na empresa, nos negócios? O que aconteceria com uma empresa se você fosse colocado como responsável de um departamento, de uma empresa, de uma gerência, ou um colaborador de um departamento, de uma empresa, de uma gerência? O que aconteceria com aquele lugar se você entrasse nesse lugar? Então, todos nós somos seres espirituais, amém ou não? Mas nós temos um corpo. E esse corpo, ele tem necessidades básicas, desde sono, alimentação, higiene, sim ou não? E para que a gente possa fazer essas coisas básicas, a gente precisa fazer umas outras coisas básicas. Tipo as crianças aqui presentes, lamento lhes informar, você vai ter que trabalhar um dia. Fardo difícil. Você acha que é difícil estudar, criançada? Você vai ver o que é bom trabalhar. Você acha que é difícil comer aquele lanchinho que a mamãe manda na lancheira? Ai, mas de novo esse bisnaguinha. Compre a sua bisnaguinha para você ver quanto custa. Você vai ver a diferença. Não é? É ou não é, pais? Era tão bom quando a gente recebia o que não gostava. E agora é tão ruim quando às vezes a gente ainda não pode comprar o que gosta. Não é verdade? Sim ou não? E não é porque não tem dinheiro. É porque agora você tem filho. E aí você não pode comprar aquelas coisinhas do seu sonho de criança, porque você tem a criança que tem as necessidades básicas. Deu para entender a brincadeira aqui? Então agora a pergunta é: o que aconteceria se você e eu fôssemos colocados? Ou melhor, deixa eu mudar essa frase agora vai ser diferente. O que será que Deus espera que aconteça nos ambientes onde você e eu fomos inseridos este ano? Eu falava com o Ricardo, Robson, Ricardo. E é impressionante você perceber, e aí você vai ser o termômetro aqui, tá? Nós vamos sinalizar para ver se isso é meio comum. Você já se deparou esse ano com algumas lutas que você já teve ano passado, sim ou não? Sim ou não? Já teve algumas situações muito parecidas com as do ano passado. Como que pode, né? O ano virou, irmãos, o ano não virou, foi o calendário. A sua vida continua. E você está sendo provado e aprovado na medida que você anda. E se você está sendo reprovado, né, é porque não chegou no nível suficiente para ser aprovado, para ir para a próxima fase. Eu estive, final de semana passado, na casa de uns amigos em Pontal do Paraná. E o grande problema que eles tiveram pós-pandemia lá no litoral, bairro das Monções, chama. No fundão, porque aqui na frente só turista, tá? No fundão, depois do rio, são as pessoas que entraram por invasão, são pessoas carentes. E quando veio a pandemia, as nossas crianças nas escolas públicas aqui em regiões de uma cultura um pouquinho melhor, de condições financeiras, elas tiveram aulas, não foram tão boas as aulas, mas foram aulas na internet, no celular,
E os filhos, quantos aqui tiveram filhos estudando pela internet, seja escola pública ou particular? Praticamente todos nós. Então, mesmo que o ensino não e a qualidade não tenha sido da mesma forma como no presencial, eles estudaram, sim ou não? Só que agora eles estão lá com adolescentes, pré-adolescentes, 12, 13 anos, analfabetos. Porque essas crianças lá na pandemia não tinham acesso à internet. O governo dava aulas online, mas como eles iam assistir se não tem nem dinheiro para ter um celular, e muito menos se tiver o celular, para pôr carga, né? Tem que ter na tal da internet. Engraçado que as crianças acham que a internet ela simplesmente acontece. E a gente sabe que, né, tem que pagar todo mês, senão ela simplesmente não acontece. Entende a lógica? Né? Então, olha só. Pessoas que viveram o mesmo tempo que nós em lugares diferentes, não tiveram as mesmas oportunidades que nós. Elas sofreram alguma situação. Essas crianças lá, elas não sabem ler e escrever. Elas precisam agora aprender. Agora você imagina um trabalho de escola bíblica infantil. Você precisa ensiná-las primeiro a ler, para que elas possam entender as histórias, para que elas possam interagir com as histórias. O desafio é muito grande. Agora, o que Deus, e a gente está falando de lutas que a gente não venceu. Eu não perdi o raciocínio, tá? As lutas que você passou ano passado, já viveu esse ano, é porque você está dentro de um processo. Você não pode ser aprovado sem que você tenha sido provado e tenha merecimento para essa aprovação. Aquelas crianças agora, elas estão no 8º ano e não sabem ler. Ou melhor, 1º, 2º, 3º, estão no 4º, 5º. Tem crianças na parte de alfabetização, a parte que 7º, né, era 1º, 2º, 3º, é muito pouco ali. Mas do 4º ano em diante é que de fato você é alfabetizado. Eles não tiveram. Se você e eu mudássemos de fase, de nível, sem sermos aprovados, nós seríamos analfabetos. Você está entendendo? Por que eu voltei a viver algumas coisas esse ano que eu vivi o ano passado? Para que você não seja analfabeto. Para que você seja experimentado. Para que você tenha a capacidade de chegar no mínimo, no final, diante de Deus e dar uma resposta. E ser aprovado por Ele. Amém? Agora olha só 2 histórias que eu quero aplicar aqui, que eu acho interessante nessa pergunta que eu fiz. O que será que Deus espera de você no lugar onde você foi colocado hoje? Eu quero ler alguns versículos de Gênesis 39, versículo 1. Eu vou ler na Revista Corrigida, que tem um termo ali que eu achei importante. Então esse texto eu vou ler na Revista Corrigida. Gênesis 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Olha só. E o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Onde ele estava? Na casa do seu senhor egípcio. Ele era um escravo na casa de um senhor egípcio, que ele nem a língua conhecia. Vendo, pois, o senhor egípcio, que o Senhor dos senhores, estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor Deus prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. Olha só, que poderoso Deus. Eu vou continuar a leitura, depois a gente conversa um pouco.
E ele, o senhor egípcio, o pôs a José, sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha o nível de confiança que José alcançou. Um escravo comprado por alguém rico. Olha o lugar de confiança, ao ponto dele entregar tudo nas suas mãos. Olha o que continua. E aconteceu que desde que o pusera, olha só. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que o egípcio tinha, na casa e no campo. Sabe o que Deus espera que esse ano aconteça no lugar onde você está? É que todos ao seu redor sejam abençoados, porque tem um Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, que o Senhor é com ele naquele lugar. Sabe o que o Senhor espera de você e de mim nesse ano? Ele está dizendo, o Senhor está dizendo assim para nós: busca a minha presença. Me busque. Busca a minha presença, Johnny. Gaste tempo comigo. Invista tempo em conhecer os meus pensamentos a teu respeito. Porque se você andar na medida dos pensamentos que os outros têm a teu respeito, pode ser que você morra na cova. Porque a história é linda aqui agora. José está na casa do Potifar. E o Potifar acha ele o cara e diz assim: eu vou entregar tudo nas tuas mãos. Eu vi que você é diferente, velho. Você carrega o sinistro. Você é sinistro, cara. Meu Deus, você põe a mão na ovelha, a ovelha fica boa. Você põe a mão no negócio, o negócio funciona. Você conserta o caninho e água na cidade inteira. Que raio de poder é esse na sua vida? Eu estou usando uma linguagem um pouquinho mais... O coloquial ficou chique, né? Vulgar. Né? Tipo assim, mano, olha o cara falando mano, velho. Imagine, se coloque naquela situação. José, ele tocava nos lugares onde ele punha as suas mãos, onde ele punha a planta dos seus pés, Deus abençoava aquele lugar. Por quê? Porque o Senhor era com José. Se o Senhor for contigo, aí eu quero que você entenda o seguinte: entenda que você não está por acaso na igreja em que você está. Você não está por acaso na família em que você está. Você não está por acaso na cidade onde você está. Você não está por acaso na escola, na faculdade que você está. Você não está por acaso no trabalho onde você está. Você está ali porque Deus espera que algo mude, porque você está ali. Só que note, só mudará de fato se o Senhor estiver com você nesse lugar e você não estiver sozinho. Outra pergunta que eu faço agora: o que as pessoas ao seu redor dizem a respeito de você e de mim? Na minha casa, na minha igreja, no departamento que eu sirvo, no trabalho, onde quer que eu esteja, o que as pessoas de fato veem em mim? Eles veem só alguém dinâmico, alguém trabalhador, alguém que cumpre os seus horários, ou ele vê que o Senhor é comigo? Eu acho que essa é a maior marca que nós temos que carregar nesse ano. Você quer ser lançado pelo Senhor para viver algo extraordinário esse ano? Então faça do Senhor a sua prioridade. Você ouviu isso? E olha, não é moleza, mas é uma recompensa maravilhosa, é você buscar o Senhor em primeiro lugar. Porque as pessoas têm que ver o Senhor em nós. Paulo aos Colossenses diz assim, que Cristo em vós
é a esperança da glória de Deus. Eu não sou a esperança da glória de Deus. Mesmo que a glória de Deus desça sobre mim e coisas extraordinárias aconteçam através da minha vida, a esperança da glória de Deus é se Cristo está em nós. Amém? Nós não vamos ser conhecidos esse ano como a igreja da moda, nós vamos ser conhecidos esse ano como a igreja do Senhor Jesus. A igreja que é cheia do Espírito Santo. Sim, uma igreja moderna, sim, uma igreja vibrante, sim, uma igreja com uma linguagem que comunica todas as culturas, sim, mas muito mais do que isso, uma igreja que comunica no Espírito, porque é cheia do Senhor. Essa tem que ser a igreja. Essa é a força que nós precisamos buscar para viver o extraordinário de Deus esse ano. Amém? Então, eu estou falando de algo, de uma oração que Paulo faz aos Filipenses, mas nós estamos olhando na vida de José no Antigo Testamento, um jovem, um menino que tinha um compromisso com o Senhor e Deus mudou toda a sua história. Quer ver um outro jovem? Eu gosto demais, esses jovens são demais. Ó, glória, né? Eita glória! Eu perguntei para minha filha, e aí filha, como foi o primeiro dia de aula? Insuperável, pai. Eles são crente. Eita glória. Essa foi a resposta da minha filha. Eu falei, meu Deus, quem é você? De onde você veio? Empolgada com a escola. Falei, eita, agora eu lembrei disso. Esse foi só um comentário, porque não tem utilidade nenhuma no meio dessa mensagem. Mas isso pouco importa, irmãos. Às vezes o que a gente tem que fazer é despressurizar, né? Porque sabe o que acontece no meio de uma pregação como essa? Às vezes, você e eu meio desinformado, a gente deixa esse espírito de culpa pegar a gente e dizer assim, eu sei o que você fez no verão passado. O Espírito Santo não está te acusando nessa noite, ele está dizendo o seguinte, eu comecei uma boa obra em você e eu vou completá-la na sua vida. O processo faz parte, dor faz parte, se levantar das cinzas faz parte, tudo faz parte, gente. Não é a parte, faz parte só. A parte que mais importa é o Senhor em nós. Agora o outro é Daniel, capítulo 6, versículo 3. Eu vou direto nesse versículo porque ele é muito poderoso. Deixa eu até abrir minha Bíblia, para parecer que eu li a Bíblia, né, irmãos? Porque eu estava lendo no iPad. Ai, meu Deus. Você está recebendo essa palavra? Eu vou terminar, tá? Hoje ainda, parece que o culto termina hoje. Não, vamos do versículo 1, fica melhor para entender o contexto. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. 120 governadores, 120 líderes, ok? Sobre eles colocou 3 presidentes. Sobre os 120 colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas. Meu Deus, imagina isso. Para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Olha só, a própria leitura já fala o motivo dessa organização. Agora imagina que para ocupar esse lugar, a pessoa tinha que ter preparo, sim ou não? Muito preparo. Para ser um sátrapa, um governador, e para ser um presidente precisaria ter muita instrução, muita capacitação. Ok. Agora versículo 3. Então o mesmo Daniel, esse Daniel que fazia parte desses 3 presidentes, então esse mesmo Daniel, o mesmo Daniel que chegou garoto na Babilônia, então esse mesmo Daniel que decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, e eu faço uma pergunta para você, como que um garoto de, sei lá,
10, 12 anos, não sei exatamente a idade que ele tinha, eu nunca sei, né? Alguém sabe? Ninguém sabe. Então, eu acho que ele tinha tipo uns 11 anos, igual ao meu Samuel. O que esse menino recebeu dos seus pais, que foi suficiente para ele decidir, num país estranho, não se contaminar com algo que ele sabia que não era bom para ele? Diga assim: ele recebeu o Senhor. Foi o Senhor que ele recebeu. Ele recebeu uma impartição de poder, de verdade, de quem o Senhor era na família dele. E aí o que diz aqui? Esse mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Agora, irmãos, presta atenção comigo. Quando José é vendido pelos seus irmãos para a caravana dos midianitas, quanto tempo durou aquilo, a gente também não sabe direito. Parece que foi tudo no mesmo dia. Parece que no mesmo dia ele foi lá e no mesmo dia passaram 2 anos e pouco não sei aonde, mas sei lá quantos anos não sei aonde. Tudo parece uma leitura, é tudo muito rápido. Mas foram anos, e foram semanas, foram dias, foram horas. Imagine agora, ele é vendido pelos seus irmãos para aquela caravana. Quantos dias durou a viagem? A gente não sabe. Deserto, pedra, montanha. E se estourou a roda da carroça e teve que parar para arrumar? E se não tinha peça para arrumar, tinha que esperar alguém trazer peça? Irmãos, pensa no cenário. Tudo pode ter acontecido. Não foi tão simples assim. E de repente esse jovem chega ali naquela região do Egito, próximo ao Egito, e ele é vendido, ele vai para um leilão. O filhinho do papai, o menino dos sonhos, das visões espirituais, vai para um leilão. Quem dá mais? Ó, dente é bom. Mostra o músculo. Sei lá o que faziam. Agora esse garoto, um jovenzinho, ele é levado como escravo na casa de Potifar. E ele passa algum tempo, alguns anos na casa daquele Potifar. A gente não sabe o tempo exato. Os estudiosos, eles dão as estatísticas deles, mas não é certo. O certo é que a gente não sabe, só que foi um tempo. E aí acontece uma injustiça na vida dele. Em algum momento na nossa vida parece que surge uma injustiça. Só que José não para na injustiça. Só que daquele lugar de honra, onde tudo dá certo, ele vai para a prisão. Onde tinha tudo para dar errado. Irmãos, você foi preso injustamente, alguém foi preso injustamente, aquela cadeia vai ser a mesma cadeia ou uma cadeia diferente, se alguém com o Senhor entrar nela ou sem Ele. Você está entendendo? Você está me entendendo ou não? Agora, José, ele interpreta sonhos de pessoas aleatórias, que não tem nada a ver com a família dele. E depois de 2 anos que ele interpreta os sonhos, diz que o copeiro lembra dele na presença do rei e chama, porque o rei tem um sonho e ninguém consegue interpretar. Quando José chega diante do rei, interpreta o sonho e diz para o rei como ele deveria proceder, o que o rei diz? Você é o cara, menino. Você é o cara. Haveria alguém melhor para essa posição do que alguém em quem há o Espírito de Deus? Ou dos deuses, que ele usa o termo, que a palavra é a mesma, né? Deus e deuses é a mesma palavra ali no original. Pensa comigo. Deus coloca José num lugar de vice-presidência do Egito. Por quê? Porque o Senhor era com ele.
Daniel, mesma coisa. Daniel, desde garoto, ele mostra que a presença de Deus na vida dele é a chave do sucesso. Sim, estudou bastante, se preparou, mas a chave, a chave mestra do sucesso dele foi o Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite para nós? Eu comecei uma boa obra em você. Fui eu. E eu vou completar ela na sua vida até o dia de Cristo. A minha pergunta é, o Senhor está dizendo isso para você, qual vai ser a sua resposta? O quanto você vai permitir que eu seja tudo em você? Essa é a maior propulsão que nós precisamos. Sim, muitos ingressaram na faculdade esse ano, muitos saíram do ensino fundamental para o médio, alguns mudaram até de emprego, talvez você é novo na cidade, está tentando se ambientar, se procurar, Ricardo está com uns negócios novos lá, todo mundo correndo atrás, né? Todo mundo está correndo atrás, sim ou não? Agora a pergunta é, vamos sozinhos ou vamos com a força de Deus que supre a nossa vida? Essa é a pergunta. Então, o tema dessa mensagem, a obra da boa obra. Sabe qual é a obra da boa obra? Qual, Johnny? A sua resposta, a sua obra é a sua resposta. Eu vou contar um breve testemunho para você, para a gente poder finalizar a palavra dessa noite. O ano passado, que foi o ano do sabático, foi um ano muito desafiador para mim, porque eu tinha um ano para construir uma casa, um ano para fechar um processo de transição de algumas áreas da igreja em São Paulo, para eu me preparar para a plantação da Verdade e Vida em Curitiba a partir desse ano agora. Minha família, os filhos, os amigos, e aí aquela loucura de você me tirou dos meus amigos, sabe? Algum pai já mudou de cidade, os seus filhos te acusaram com força. Você me tirou dos meus amigos. E aí nós, sabe aquele lance dopamina? Conhece a dopamina? Viciado em dopamina? Eu descobri que eu e a Michelle somos viciados em igreja. E aí de repente a gente não tem igreja. Aqui culto assim, ó, como esse aqui, ó, um monte de gente reunida, louvor, a coisa acontecendo, tá nós 4 lá, só nós 4. Aleluia. Não tem mais a igreja, não, os irmãos, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero saudar os meus filhos com a paz do Senhor, minha esposa com a paz do Senhor, né? Então você percebe que você é viciado e de repente você está ali naquela dinâmica. E eu lembro que chegou ali o mês de junho, eu tomei uma decisão, Ney, tomei uma decisão no meu coração. Eu falei, eu vou buscar o Senhor agora de uma forma intensa, como eu nunca busquei em toda a minha vida. Eu quero fazer isso de forma contínua e crescente. Sem parar, mas crescendo. Porque, deixa eu te falar algo. Quando você pega uma mola e você puxa ela e trava ela, para daí apertar um botãozinho para lançar algo, para nós aquilo parece instantâneo. E travou. Aí você solta. Parece algo assim instantâneo. Mas o percurso daquela mola até travar é um tempo, é um período de preparação, de esforço, uma ação intencional para que você possa ser lançado. Dá para entender essa analogia? É bem simples. Ano passado, em junho, eu tomei uma decisão com o Senhor, diante do Senhor. Eu falei, Senhor, eu cresci da pandemia para cá, eu cresci na vida de leitura da palavra. Cresci mesmo, eu decidi que eu ia ler a Bíblia, que eu ia entrar de cabeça na leitura. Eu tenho usado muito ouvir áudios da Bíblia, muito, quando eu não posso pegar o papel ou o celular ou o iPad para ler, eu ouço, fico ouvindo. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo ler, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo.
Então sempre que você está ouvindo, parece que no meio Jesus fala e te pega. E eu decidi crescer. Eu lembro que um dia Luciano Subirá, ele contou para a gente numa aula que nós tivemos, que ele lia o Novo Testamento uma vez por mês. Eu falei, isso eu vou fazer um dia na minha vida. E eu fui para cima, irmãos. Fui para cima, ainda como estudante. E eu lembro que por 2 anos e meio eu lia todo mês o Novo Testamento. E agora, depois da pandemia, eu tomei essa decisão de novo. Eu tinha passado por um burnout. Você sabe o que é um burnout? É um tipo de depressão que é por conta de excesso de trabalho ou ambiente de trabalho. E meu ambiente de trabalho é a igreja. Imagina você ficar de burnout com a igreja. Isso está esquisito demais, né? Mas não era sobre a igreja, mas era sobre excessos de algumas áreas que eu tinha. E eu tomei uma decisão que eu queria crescer na palavra. E eu comecei algumas coisas. Falei, Deus, eu quero. E também crescer na leitura do Antigo Testamento, 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Eu embarquei nessa doideira e eu cresci nisso. Hoje é mais simples, é mais fácil, porque eu comecei aos poucos e expandi. Fui contínuo e fui crescente. Depois, uma outra área que eu fui ler um livro do Mahashavada que fala sobre o jejum e a oração. Eu li um livro do pastor Paulo Canuto sobre o tripé do crescimento, jejum, palavra e oração. E eu li o livro do Luciano Subirá, aquele livro A Cultura do Jejum. E esses livros, eles me mexeram, principalmente o do Mahashavada, que jejuou, fez 30 jejuns de 40 dias, para daí Deus dizer, agora você escreve um livro sobre jejum. Que doido. Ainda bem que não pediu para mim. Eu seria um cepo assim, né? Aí beleza. E aí eu decidi que eu ia crescer nesse negócio de jejum. Irmãos, e você não cresce sem luta. Primeiro dia, e eu já rasguei logo, porque eu sei que eu sou meio radical. Ou eu sou radical ou eu sou mole. Então é melhor ser radical. É meu jeito, tá? Então eu falei, eu vou fazer logo 3 dias só na água. Irmão, para quem não está jejuando há 3 anos, fazer 3 dias só na água é doido da cabeça. Mas eu falei que eu ia, e fui. Primeiro dia eu bato a moto. Um carro atravessa na minha frente, eu pam. E não é uma moto leve, é uma moto de mais de 200 quilos, né? Moto maiorzinha. Pei! Aí a hora que eu bato naquele carro, assim, a moto estourada, novinha, não tinha 2.000 quilômetros. Eu falei, diabo, se você achou que você me ia parar, agora que você me provocou, eu vou com tudo e fui. Fiz um de 3, na outra semana fiz outro de 3, logo fui para 6, para 7 e fui, até virou um dia até um de 40. Que loucura. Por quê? Comece algo, seja intencional, mas seja contínuo e crescente. Aí eu decidi, eu preciso crescer na vida de oração, porque a minha vida de oração é muito oscilante, Deus. Então em junho desse ano, passado agora, eu decidi, Senhor, eu quero crescer na vida de oração. E aí, eu comecei 5 minutos mais cedo. No meu caso, eu comecei 15 minutos antes do meu horário de levantar. As crianças levantam 6 da manhã, então 15 para 6. Com remela no olho, não sabendo nem se era dia, se era noite, nem quem eu era, né? Vai para o lugar de oração. E aí, você sempre vai precisar de pessoas que te inspirem pelo seu exemplo e que te instruam pela sua experiência, pela palavra. Então, algumas pessoas nesse processo, já falei do Luciano e outras pessoas me ajudaram muito, né, nesse sentido. E uma das pessoas que me ajudou na oração foi um cara chamado Hernani Santos, que vocês conhecem. E o Hernani, ele falou uma frase que entrou no meu coração. Quando você começar uma vida de oração, vai para a presença de Deus e se você não tiver nada para falar, só fala assim, Senhor, eu estou aqui. Nós marcamos o horário e eu estou aqui. Eu vim. E se rolar, irmão, rolou. Se não rolar, pelo menos você estava lá. É igual um dia eu estava orando e eu dormi na oração. Quando eu acordei, o diabo falou assim, dormiu na oração. Eu falei, cala a boca. Eu encostei em Jesus e fez cafuné, eu dormi e fazer o quê? Né? Dormir na presença. E você, que nem na presença pode estar. Tipo assim, já dá logo. Sanguíneo é bom para isso, né? Pá, já bate lá, corta a cabeça. E eu decidi começar com
pouco, mas ser fiel no pouco e ir crescendo, até que se tornasse períodos de horas de oração. O que eu quero que você entenda esse ano? Você e eu precisamos de propulsão, nós precisamos de embalo, nós precisamos de força para lançamento. E esse ano, não pense que a propulsão acontece apenas numa reunião como essa e de amanhã. Não, a propulsão é a vida. Vamos puxar para baixo, na vida de oração, na vida da palavra, no jejum, no que for necessário, no congregar uns com os outros, entrar, abraçar o tema desse ano que é comunhão, e vamos crescer, vamos puxar para sermos lançados. E então eu volto na pergunta que eu fiz no início: o que será que Deus espera de você no lugar onde você está? Ou, vou mudar a pergunta: o que será que pode acontecer no lugar onde você está se o Senhor estiver com você? Ou eu quero mudar ainda a pergunta usando Romanos 8: o que será que as pessoas ao seu redor esperam de você no lugar onde você está? A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É tempo de a gente manifestar a nossa fé no nosso estilo de vida, com nossas palavras e ações. Irmãos, essa história de que pregue o evangelho e, se necessário, use palavras é lorota, tá? Use palavras sim. Use, pregue o evangelho, fale de Jesus para as pessoas, mas mostre Jesus para elas. Não apenas fale, mostre. Então a obra da boa obra é você dar espaço para o Senhor ser tudo em você. Amém? Simples assim, em nome de Jesus. Você recebe? Vamos aplaudir o Senhor. Você dá glória, irmão, então. Glória! Johnny, eu não comecei o ano muito bem. Eu estou com medo que esse ano se repitam algumas coisas que aconteceram ano passado. E eu não sei se eu tenho força para viver as frustrações que eu vivi o ano passado. Sabe por que às vezes nós não experimentamos milagres na nossa vida? E eu não estou falando só do sobrenatural que diz respeito a uma cura divina, por exemplo. Não, milagres em todas as áreas da nossa vida. Por que a gente não consegue romper? Eu aprendi que não é porque nos falta fé. Nós temos fé, pequenas vezes, mas nós temos fé. O problema é que às vezes nós temos medo. O medo é um dos maiores inimigos de a gente viver o que Deus tem para nós. O medo, ele é instalado por palavras que a gente ouve. José poderia ter sentido medo, e provavelmente ele sentiu medo, mas ele não deu lugar para o medo. Ele deu lugar para a promessa de Deus: aquele que começou a boa obra em mim, ele vai completá-la. Talvez você iniciou esse ano assim meio temeroso, dizendo assim: meu Deus, o que vai ser da minha vida esse ano? Talvez alguém até entrou aqui nesse lugar e pensou assim: tomara que esse culto seja a resposta de Deus para a minha vida. Talvez você não acredita mais em você. Um dos maiores problemas no burnout que eu tive foi um cara chamado sabotador, impostor. Sabe quando um pensamento errado entra na sua cabeça e você começa a dizer de si mesmo o que Deus nem pensa de você? Que você não vai conseguir, que você vai nadar e morrer na praia, que você é mais um. Quem é você? Quem é você? Você é filho de Deus. Jesus veio ao mundo morrer por você.
O meu pastor Djalma diz assim, que se só você existisse, Jesus teria vindo para morrer, para salvar só você. E graças a Deus que não tinha só você, tinha eu também, para Ele me salvar. Eu não sei qual é a sua situação hoje, o seu momento hoje, mas o que eu sei é que o Deus tem pensamentos incríveis sobre você. E esse ano, embora ele seja desafiador, e você vai ter que romper, o Senhor está te convidando a confiar nele, a confiar totalmente ao Senhor, a sua vida e o seu caminho, a entregar as dores, os planos, ou até a falta de planos na presença dele, e dizer: Deus, estou aqui, eu não sei o que fazer esse ano. Entrega o não sei o que fazer para ele, porque ele sabe o que ele quer de você. Eu nem sei por que eu escolhi essa faculdade, pois ele sabe. Esse é o momento de você refletir sobre a sua vida e você se posicionar diante do Senhor. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez você ainda é o Senhor da sua vida. Talvez você ainda é quem toma as decisões. Se você é quem toma as decisões, então você é responsável pelo resultado. Agora, se você obedece às decisões do Senhor, se Ele é o teu Senhor, então o responsável pelo resultado é Ele. Talvez você ainda não se entregou totalmente a Jesus, dizendo assim: Jesus, eu quero que você seja o meu Senhor e o meu Salvador. Talvez você não tenha certeza da sua salvação. Hoje é uma noite que Deus pode resolver isso na sua vida, ou melhor, você pode resolver isso na sua vida, se você abrir o seu coração para Jesus nessa noite. É tão simples resolver esse problema, é reconhecer que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz no seu lugar, para pagar a dívida que era sua. Mas eu nem sabia que eu tinha dívida. Pois é, eu também não sabia, mas a Bíblia me mostrou que eu tinha uma dívida impagável, e eu precisava de alguém apto para pagar a dívida no meu lugar, e esse alguém é Jesus. E se você crê em Jesus, os teus pecados são perdoados, o teu nome é escrito num livro da vida, é a certidão de nascimento nos céus, é o direito de ser chamado filho de Deus, é que você recebe quando entrega a sua vida a Jesus. A partir desse momento, você recebe uma identidade e um destino. Você, ou melhor, você conhece o seu destino. Por que você existe? É só em Jesus que você vai conhecer. Então, se você ainda não fez isso, essa é a sua noite. Essa é a sua noite de se decidir por Jesus e se entregar totalmente a Ele. Talvez você já entregou a sua vida a Jesus, mas você tomou ela de volta. Talvez o seu problema não é com salvação, o teu problema é com senhorio, e você precisa que Jesus volte a governar a tua vida. É o que nós precisamos fazer, queridos. Se nós caímos, nós temos que levantar outra vez. Se você caiu, eu estou te convidando a levantar nessa noite, a se reposicionar no Senhor e a voltar a fazer pressão para ser lançado pelo Senhor a um lugar mais alto, a um lugar mais incrível. A minha pergunta é: quem quer fazer isso nessa noite? Quem quer mudar o seu status nessa noite? Quem quer sair desse lugar de apenas espectador e ser aquele que vai contracenar com o Senhor? Vai participar, vai subir no palco e vai fazer a coisa acontecer, vai assumir o seu lugar. Eu quero saber quem é você. Essa é a sua noite. Johnny, mas você misturou os apelos. É porque eu não quero simplesmente separar os momentos. Eu quero que você se decida. É a sua decisão, e a sua decisão Deus vai honrar, e Deus vai mudar a sua história. Amém? Antes de começar, nos foi pedido para nós orarmos com alguém, não foi? Você orou com alguém com a camiseta da cor da sua, da roupa parecida, sim ou não? Eu orei com a Sofia, que estava sentada por ali, ó. Ela deve estar por ali, em algum lugar ela está. E sabe o que eu senti quando eu orei por ela, pastor? Que esse ano
os adolescentes dessa igreja, toda a igreja, mas quando eu orei por ela, eu senti um fluir do Espírito Santo na vida dessa menina, tão poderoso, tão poderoso. E eu entendo que há algo poderoso do Espírito esse ano para essa casa, principalmente nos nossos novinhos, crianças, adolescentes, jovens, juniores. Algo extraordinário vai acontecer nessa casa. Foi o que eu senti, e a prova, a testemunha, né, a testificação disso foi quando nós fizemos o louvor. Um mover do Espírito aqui nesse lugar, poderoso, gostoso, no meio da música, da alegria das canções, do rock and roll. Os caras quebraram tudo aqui. Eu falei, meu Deus, algo que Deus quer fazer, mas a pergunta é: o que eu vou dar como resposta para que Deus possa fazer? Esse é o ponto. A propulsão é a nossa resposta. Então, enquanto nós vamos cantar uma canção, eu quero que você tenha liberdade de vir para o altar por um tempo, para dizer para o Senhor o que você quer dizer sobre essa mensagem que você ouviu, sobre o seu estado, sobre o seu momento. Talvez você está bem, você começou o ano empolgado, as coisas estão dando certo. Ei, vem alinhar suas motivações com o Senhor também. Vem dizer alguma coisa para Ele sobre esse momento, para que Deus seja tudo em você, em todos os momentos da sua vida. E quando nós cantamos, deixe o seu lugar por um instante, vem para frente.